Não existe água alguma no inferno. Não há umidade no ar e nenhuma forma de água. Por isso é tão seco. Você fica desesperado por uma gota de água. Apenas uma única gota. Exatamente como dizem as Escrituras em Lucas 16, 23, 24. E no inferno ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão diz: lembre-se, filho. E então continua a caminhar com seus irmãos. Ele, o condenado, queria que ele molhasse a ponta do seu dedo na água apenas para conseguir uma única gota. Devia ser algo precioso ter uma gota de água, mas lá ninguém vai conseguir sequer uma gota. É difícil de imaginar o quanto sua boca fica seca naquele lugar. Se você consegue se imaginar correndo numa maratona no Vale da Morte, com algodão na sua boca por vários dias, e continuar assim, apenas sequidão absoluta, você vai ficar desesperado por uma gota de água. Outra coisa que me foi revelado, através dessa passagem, é que existe um grande vão no inferno entre o paraíso e o Hades, e que o homem rico podia ver Lázaro do outro lado. Como ele poderia reconhecer Lázaro e Abraão? Primeiramente, ele nunca havia encontrado Abraão, e vendo uma pessoa de tão longe, você jamais poderia saber quem ela é. Mas há coisas que você compreende quando está no inferno. Exatamente da mesma forma, quando eu lhes contei sobre a profundidade, a distância e etc. Então, um dos demônios me agarrou, me jogou dentro da cela e começou a me atormentar novamente. Mas essa é uma coisa da qual não gosto de falar, pois não gosto de lembrar daquele momento. Eles começaram a quebrar meu crânio. Um dos demônios me agarrou e tentou quebrar minha cabeça. Eu gritava e clamava por misericórdia, mas eles não tinham misericórdia. Nessa hora, cada um deles pegou um dos meus braços e pernas para destroçá-los. Eu pensei: não posso suportar isso, não posso suportar. Subitamente algo me agarrou e jogou para fora da cela. Agora sei que foi o Senhor, mas na hora eu não sabia disso. Eu estava na posição de uma pessoa não salva, portanto, não tinha noção do que estava acontecendo. Estava naquele lugar como se fosse alguém que nunca havia aceitado o Senhor. Eu me encontrava próximo ao fogo que havia visto antes, bem ao lado do poço de fogo. Ele ficava um nível abaixo de uma caverna, como se fosse uma caverna gigantesca com um túnel que dava para cima. Perto do fogo, pude ver através das chamas corpos de pessoas gritando em meio ao fogo, clamando por misericórdia, queimando naquele lugar, e eu tinha noção de que não queria ir para lá. A dor que fui obrigada a suportar era terrível, mas o calor proveniente das chamas era ainda pior. As pessoas lá imploravam para sair dali. Então, aquelas criaturas enormes apareceram ao redor daquele poço de fogo, e enquanto as pessoas se arrastavam para tentar sair dali, as criaturas empurravam as pessoas de volta ao fogo e não permitiam que elas saíssem de lá. Nessa hora eu pensei: oh, este lugar é tão terrível e horrendo. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Você tem sede, fome e sente-se exausto. Você também não pode dormir no inferno, mas você precisa dormir do mesmo modo que precisa dormir quando está vivo. Seu corpo precisa de sono. Apocalipse 14:11 diz: e o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Você jamais poderá dormir. Você consegue imaginar o que é nunca poder dormir? Sobre a água, Zacarias 9:11 diz: tirei os teus prisioneiros da cova, poço em que não havia água. Absolutamente não há nenhuma água no inferno. Eu tinha consciência de que o inferno ficava no centro da terra, e é lá que se encontra, no centro da terra. Eu compreendia que estava a aproximadamente
3.700 milhas de profundidade. Sabemos que o diâmetro da Terra é de 8.000 milhas. A metade disso é 4.000 milhas. E eu estava 3.700 milhas abaixo da Terra. Em Efésios 4:9, vemos que Jesus desceu às partes mais baixas da Terra. Número 16:32 diz: E a terra abriu sua boca e os tragou com suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. É o que estava acontecendo no inferno agora. No futuro, o inferno e a morte serão aprisionados no lago de fogo, e então nas trevas exteriores. Isso será após o grande julgamento, mas atualmente o inferno encontra-se no centro da terra. Eu estava próximo ao poço de fogo e vi todos aqueles demônios alinhados pelas paredes, demônios de todas as formas e tamanhos, deformados, criaturas feias, tudo o que você possa imaginar. Eles eram decrépitos, criaturas deformadas, grandes e pequenos. Alguns pareciam aranhas gigantes, enormes assim, 1,5 metro de altura. Outros eram como ratos, cobras e vermes. Aliás, a Bíblia fala sobre vermes em Isaías 14:11. Havia todo tipo de criaturas abomináveis por todos os lugares, e algumas pareciam estar presas às paredes. Eu me perguntei, por que essas coisas estão acorrentadas nas paredes? Pois eu não sabia que Judas 1,6 dizia: E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Pode ser que essa descrição se refira ao que eu via, mas não tenho certeza, pois isso ainda está para acontecer. Pelo menos assim, eles não podiam se aproximar de mim. Todos eles me odiavam com toda a sua força. Outra coisa que eu não entendia, o porquê que eles não eram simples criaturas, mas possuíam um ódio especial pelos seres humanos. Pelo menos eu estava aliviado por vê-los presos às paredes. Comecei a subir pelo túnel que havia nesse poço, e as chamas ficaram para trás. O caminho foi ficando mais escuro, mas ainda conseguia ver demônios pelas paredes, e eles tinham uma força incrível. Pensei, quem pode contra uma criatura dessas? Ninguém consegue vencer essas coisas. Ainda assim, o medo me dominava, e sequer conseguia tolerá-lo. A pior coisa no inferno, pior do que todos esses tormentos, é que eu compreendia que, primeiramente, a vida continuava aqui na face da terra, e as pessoas aqui, a maioria delas, não tem ideia de que aquele mundo existia bem debaixo delas. Elas sequer sabem que aquele é um mundo real bem debaixo delas, com bilhões de pessoas sofrendo e clamando por uma segunda chance, como se elas tivessem oportunidade de sair de lá, mas elas jamais terão a chance de escapar daquele lugar. E então elas passam a ter raiva de si próprias por terem desperdiçado a oportunidade de aceitarem a Jesus, que é o único que poderia livrá-los daquele lugar para sempre. Essa é a pior coisa do inferno, saber que não há absolutamente nenhuma esperança de sair de lá. Eu compreendia isso e também compreendia que seria por toda a eternidade. Aqui na Terra, nós não temos noção do que é isso, mas naquele lugar eu compreendia tudo. Sabia que ficaria ali por toda a eternidade. Eu não tinha nenhuma esperança de escapar de lá. Então pensei em minha esposa. Eu jamais poderia vê-la novamente. Eu sempre dizia a ela que caso um terremoto ou qualquer calamidade viesse a nos separar, queria procurá-la e encontrá-la de qualquer jeito e que jamais ficaríamos longe um do outro. Mas lá eu não poderia encontrá-la, jamais poderia vê-la novamente. Ela jamais teria ideia de onde eu estava e eu jamais poderia falar com ela novamente. Esses pensamentos me aborreciam de forma terrível. Não poder falar com ela, estar com ela e ter consciência de que ela não sabia onde eu estava,
e não ter absolutamente nenhum. Uai, seu app de vídeos curtos.